fica eternizado, ou pelo menos até os próximos meses, até terminar o semestre. Então, acho que estão começando agora pelo YouTube, sejam bem-vindos. E os que estão comigo aqui, caminhamos juntos com discussões, com aprendizagem remota, on the line. Gente, vocês lembram do que foi falado na aula passada? Vocês estão aí? Estão me ouvindo? Deixa eu lembrar o que eu comi ontem. Talvez. Você estava falando de dendritos e axônios. Tá. Foi entendido? Foi bem entendido? Foi. Perfeito. Isso é um bom passo, hein? Um fantástico passo. Então, hoje nós vamos aproveitar a aula de semana passada para discutirmos outra coisa, que é justamente os tratos, tá? Em algumas literaturas vocês vão ouvir aí como tracto, via, fascículos, né? Entre outras formas, né, de discussão com relação a isso. E por isso que era importante a gente discutir o que era basicamente axônio e o que era basicamente dendrito, certo? Isso é importante, tá? Então, vamos seguindo aqui, tá? Vamos lá. Deixa eu preparar aqui para vocês um slidezinho que eu criei aqui. Quando estiver aparecendo para vocês aí, vocês me avisem, viu? E aí, galera? O que está acontecendo aqui? Ainda não. Atenção, atenção. Nada ainda, né? Tá bom. Vamos tentar outra forma aqui. Ah, mas é claro que vocês não iam ouvir. É óbvio que vocês não iam ouvir. Agora sim vocês vão ouvir. Me mantenham informados aí se aparecer alguma coisa para vocês, tá? Apareceu. Show de bola. Bem, eu tenho aqui acesso à visualização dessa imagem, tá? Num computador. No outro computador eu tenho acesso ao chat. E também tenho acesso ao som. Então, se vocês quiserem falar comigo pelo microfone, fiquem à vontade. Se quiserem falar comigo sobre alguma coisa e não tiverem microfone, podem utilizar também aqui o meio de comunicação de texto, o chat. Ok? Jaqueline colocou um aviso lá sobre o feriado. Mas, lembre-se, vamos esperar. Foi o quê? Foi aviso da faculdade, Jaqueline? Não, foi o aviso do meu trabalho, colocaram lá e eu coloquei lá para o pessoal olhar. As Tá, datas. mas quero que fiquem atentos. Vamos ficar na espera do que a faculdade tem a falar sobre esses feriados, tá bom, gente? Por favor.
Senão vai ter uma galera que não vai vir assistir a aula comigo na semana que vem, caso tenha aula. Gente, eu queria mostrar primeiro, antes de tudo, essa imagem aqui, porque afinal de contas a gente estava discutindo o tempo todo entre núcleos, gânglios, córtex, né? E todas essas estruturas, elas têm algo em comum, né? Elas são formadas por corpos de neurônios. E a gente sabe que os corpos de neurônios não apresentam apenas a parte central, eles apresentam os prolongamentos. E esses prolongamentos, eles vão ter nomes, como, por exemplo, via, né? Trato, fascículos, por exemplo. Então, basicamente, nós vamos ter em uma região onde tem vários corpos neuronais, estruturas que se prolongam, que se projetam para fora, né, no caso do córtex, para dentro do sistema nervoso central. No caso dos núcleos, para fora, no sistema nervoso central, né, fora dos núcleos, e para os gânglios, se projetam basicamente de forma eferente ou aferente, dependendo do tipo de sistema. Tá legal? Então foi isso que a gente veio falando, discutindo durante as aulas. Nós falamos sobre a semiologia, falamos também sobre algumas alterações a níveis motores importantes, e hoje nós vamos tentar entender o que acontece com cada trato, né? Com cada via formada pelos neurônios. Então, eu vou começar a mostrar para vocês essa primeira imagem aqui. Possivelmente eu pegue alguma outra imagem da própria internet, ou até agrego aqui essa imagem com a internet, para a gente poder encontrar as partes mais intrínsecas do cérebro, tá? Mas, de forma geral, inicialmente, eu gostaria de mostrar a vocês uma área que eu considero a área mais importante do sistema nervoso central. Tá? Não estou dizendo que é a única área, a área que é a principal, mas ela é muito discutida, principalmente na área de neuroanatomia. Nós temos aqui um sulco, tá? Essa linhazinha que corta basicamente metade anterior e metade posterior do cérebro. E essa linha aqui nós chamamos de linha ou sulco central do cérebro ou do telencéfalo. Esse sulco ele vai dividir o lobo frontal do lobo parietal. Até aí tudo bem, né, galera? E, obviamente, que alguns giros eles vão se destacar. Nós temos essa área avermelhada aqui, que é considerada o giro pré-central, tá legal, galera? O giro que está atrás da linha do sulco central, nós chamamos de giro pós-central. Tá? Não está aqui demarcado, mas eu gostaria de informar vocês. Esse giro aqui, ele é chamado de giro pós-central. Ele é o giro responsável pelas sensibilidades somestésicas, né? Aquelas que nós temos com consciência, né? A gente consegue perceber, a gente consegue avaliar. Então, quando a gente fala de somato, nós estamos falando de uma condição consciente, voluntária. Apesar de não ser uma ação motora, as percepções elas são conscientes. Então, eu consigo sentir alguma coisa e consigo responder a essa sensação, dizer o que é. Então, essa aqui é a área principal, né, da sensibilidade, a somestésica, ou seja, a sensibilidade consciente, aquilo que nós conseguimos sentir. E aqui nós temos a área motora somática, ou seja, aquela que nós temos a ação voluntária, aquilo que nós realizamos de forma voluntária, beleza, gente? E os outros giros, basicamente, né, jogando aqui mais para frente, nós temos o giro, o que nós chamamos de giro pré-frontal, não está demarcado aqui, mas ele está localizado mais à frente. Ele é considerado o giro que auxilia nas intenções de movimento, no pensamento, entre outras ações. Mas vamos nos prender, a princípio, a esse giro aqui pré-frontal, ou melhor, giro pré-central, perdão, tá, gente? Pré-central. Esse giro aqui, ele é basicamente um giro que vai ter os seus neurônios
a formação dos seus neurônios, jogando, projetando as suas vias diretamente para as áreas mais inferiores, na medula. Tudo bem? Vocês estão comigo, galera? Sim. Sim. Então, quando eu digo que existe uma projeção direta do córtex até a medula, eu estou dizendo que não existe nenhum tipo de comunicação a mais com outras áreas do nosso sistema nervoso central. É uma saída que vai descendo, passando pelo tronco encefálico, pegando a medula até alcançar a região motora específica. Pode ser lá na região do plexo lombar, pode ser na região torácica, na região cervical, pode ser em qualquer nível, né, medular que nós vamos encontrar. Se a ação ela é para mover o dedo do pé, então essa ação ela vai direto lá para o dedo do pé, sem comunicação nenhuma com mais nada. Esse tipo de via, tá, que vai ser projetada do giro pré-central, nós consideramos o que é uma via piramidal. Ok, galera? Isso é importante vocês levarem em conta. Essa via, ela passa pela pirâmide de forma direta. Ela não pega nenhum outro tipo de caminho, ou comunicação, ou escala, até alcançarmos as áreas específicas, as áreas motoras, por exemplo. Tá? Quando a gente fala disso, a gente precisa lembrar de outra coisa, que toda a comunicação somática, né, motora aqui, ela não vai gerar ação de contração muscular nem cardíaca e nem de contração muscular lisa. Somente contração muscular estriada esquelética. Tá legal, galera? Porque somente os músculos estriados esqueléticos são capazes de realizar ações voluntárias. Todos os outros músculos, cardíaco e liso, têm contrações involuntárias, né? Fora do nosso controle. Nós não temos esse controle direto. Tá? Então, isso é importante a gente levar em consideração. Basicamente, entendendo que tudo que sai da área pré-central vai basicamente seguir direto do tronco, medula, até alcançar as musculaturas específicas, seja do dedão do pé, seja da elevação de ombro, por exemplo, né? Da parte mais inferior à parte mais superior. Cada neurônio vai responder de acordo com a sua área. Então, galera, essa outra imagem aqui, uma vista, inicialmente uma vista superior, então nós temos aqui a parte superior do crânio, tá? Lembrando que nós temos na parte anterior e a parte posterior aqui. Na parte anterior, né, pegando aquela imagem que eu mostrei a vocês anteriormente, nós temos o quê? O giro pré-central, que é responsável pelo córtex motor, tá? O córtex de ação voluntária. E aqui atrás nós temos uma outra área que é a pós-central, o giro pós-central, que está após, né, atrás da linha central, do sulco central. Aqui nós temos o córtex sensitivo, o córtex somestésico. E aí, óbvio que nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer aqui um corte, tá legal? Um cortezinho bem aqui, e outro cortezinho bem aqui, ó. Desse lado aqui, o lado esquerdo de vocês, o que vocês vão ver é a área azulada aqui, ó. Um corte basicamente frontal, coronal, né, no plano coronal. E o que nós vamos observar é a fatia desse corte aqui. Então, eu vou basicamente tirar e vou mostrar a vocês parte desse córtex. Desse lado, vamos identificar a área sensitiva, e desse outro lado aqui nós vamos identificar a área motora. Tá legal, galera? Por aí, tudo bem? Até agora, tranquilo?
Sim. Show de bola. Bem, eu gostaria apenas de definir para vocês o que vocês estão vendo aqui, ó, nessa borda do cérebro. Isso não vai aparecer se a gente abrir um cérebro, não, tá, gente? Isso aqui, na verdade, é apenas uma esquematização, um esquema. É uma forma de identificar as áreas do córtex, dessa área aqui, ok? E dessa área aqui. Então, a parte mais superior, né, essa partezinha aqui, ela vai ser responsável por uma situação, por uma ação ou por uma percepção. A parte mais mediana, ela vai ser responsável por outra ação ou percepção. A parte mais inferior, ela começa a ter mais ação. Então, basicamente, vocês vão observando que existe um desenho aqui para gerar o quê? Esse esquema, o que nós podemos chamar de representação, tá? Então, esse desenho, ele é uma representação do que nós estamos vendo no tecido cerebral aqui, no córtex. Nós podemos chamar, então, de representação cortical. Se nós tirássemos essa representação cortical dessa borda e formássemos uma estátua, nós teríamos uma estátua bem caricata, né? Vamos dizer assim, bem exagerada de algumas partes do nosso corpo. Todo mundo concorda comigo? Larissa disse um M aí. Eu não sei se o M significa... O que significa? Sim, Larissa disse que sim. Beleza. Bárbara, vamos lá. Aonde que você ficou confusa? Por favor, me ajuda. Você pode abrir o microfone caso tenha condições, viu? Tá me ouvindo? Sim, senhora. Sei lá, eu não entendi bem quando você falou do corte, da parte Tá. sensitiva. Tá, tudo Não sei bem. nem explicar. Tá, vamos lá. Bárbara, fica com o microfone aberto aí, tá? Não fecha, não. Você vai me respondendo em tempo real, tá? Tá. Você consegue identificar a vista dessa figura aqui? Sim. Beleza. Digamos que você tem uma faca na mão. E eu peço para você passar a faca exatamente nesse sentido aqui para baixo. Beleza. Você dividiu o cérebro em parte anterior e parte posterior, certo? Certo. Quando você separa, você consegue ver o que estava aqui dentro, não consegue? Uhum. Então, você separou e você conseguiu ver, por exemplo, toda a área do pão de forma que estava ali na fatia que você cortou. Beleza? Beleza. Tudo bem? Viu isso? Vi. Perfeito. E é óbvio que na hora que eu falei sobre essa imagem do pão de forma, a gente consegue olhar toda a borda da casca desse pão de forma, né? Toda a borda da casca ou todo o córtex desse pão de forma. Então, quando eu falo para você que na partezinha, né, mais de dentro, né, do pão de forma aqui, somente nós... Eita! Desculpa, Bárbara. Desculpa, galera. Saúde. Eu tô bem. Eu vou ficar. Bem, nós só pegamos metade, tá, Bárbara? Nós só pegamos metade dessa imagem, tá? Não pegamos ela toda. Covid para lá, sai fora. Então, nós pegamos apenas a metade, ou seja, essa parte do meio aqui, ó, ela está sendo aqui, ela está ficando bem aqui, ó. E a parte de fora, ela está aqui, ó, bem aqui. Bárbara, pegou? Sim. Então, o que eu estou mostrando a vocês aqui? A você, e no caso a turma. A parte do córtex numa fatia frontal, num corte frontal, um corte coronal, um corte assim.
Então, eu vou pegar essa parte, vou retirar e você vai conseguir ver o meu cérebro exatamente nessa área aqui. E aí é que vem a parte da representação do córtex. Esse desenho aqui de fora. Cada partezinha, por exemplo, essa partezinha que está aqui, ó, ela fala sobre o quê? O pé. Essa outra partezinha aqui fala sobre o quê? Sobre os dedos. Aqui nós temos as pernas. Aqui nós temos a região da lombar e do glúteo. E por aí vai, né? Peito, tórax, ombro, braço, cotovelo, antebraço, punho, mão, dedos, polegares. Aqui nós já temos a parte da cabeça. Nós temos aqui os olhos, o nariz, aqui a face, a boca, né? A língua, basicamente aqui embaixo, entre outras estruturas. Então, quando eu toco, se eu tivesse que tocar o córtex, aqui nesse caso aqui, nós estamos falando do córtex sensitivo. Se eu abro o crânio e eu venho nessa região aqui e faço um estímulo nessa região aqui, ó, o que vai acontecer? Possivelmente, se é uma área sensitiva, a pessoa está acordada, ela vai dizer, eu estou sentindo alguma coisa no meu dedo. Ou eu estou percebendo alguma coisa diferente no meu dedo. Vai ter alguma sensibilidade ali, dependendo da intensidade do estímulo, dependendo da frequência desse estímulo, ele vai perceber uma ação diferenciada. Se eu venho aqui nessa região do córtex e eu passo a estimular, pode ser que haja uma diferença na visão dessa pessoa, né? Nós sabemos que o córtex occipital é que é responsável pela interpretação visual, mas aqui nós estamos falando de todas as áreas sensoriais, né? De forma consciente. Então, se eu posso identificar e perceber alguma coisa diferente na visão, justamente porque eu estimulei essa área. E assim por diante. Bárbara, foi? Foi. Perfeito. Tá? Obviamente que nessa área aqui, eu estou desenvolvendo a condição, a representação sensitiva, né, cortical. Porque nós estamos falando dessa área azul aqui. Mas se eu resolvo fatiar a área vermelha, nós vamos ter o quê? Uma representação motora, né, que pode apresentar ações diferenciadas. Afinal de contas, algumas áreas elas servem para perceber, sensitivo, né? E outras áreas servem para reagir, resposta, motor. Então, aqui nesse caso, quando a gente tem algum tipo de alteração em uma dessas áreas aqui, a gente pode ter também alterações na condição motora, né? Na condição pré-central motora do nosso córtex. Tudo bem, galera? Foi? Lembrando que... Esse seria o giro pré-central? Não, pós-central? Aqui nós temos o giro vermelho pré-central. Pré-central. Que é o motor, beleza? Certo. Responsável pela condição motora. E nós temos aqui o giro pós-central, que é responsável pela condição, pelos estímulos sensitivos, aquilo que nós sentimos. Beleza? Eu estou entendendo, é como se fosse um processador para cada área. Só que esse processador, ele é rudimentar, tá? Por que eu falo que ele é rudimentar? Ele é um processador que vai gerar estímulos diretos, sem nenhum tipo de modulação, sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de regulagem, tá? Então, quando a gente fala de ação motora, as ações motoras elas não são totalmente responsáveis aqui, nessa região cortical. Existem outras áreas que vão aperfeiçoar esses movimentos, que vão tornar esses movimentos o mais funcional possível. Tudo bem? Beleza. Então, isso é importante a gente levar em consideração, porque quando eu falei na aula passada sobre lesões, eu cheguei a falar sobre espasticidade com vocês, não falei? Eu acho que sim. Eu falei. Normalmente, a espasticidade ela está voltada
Lívio, falei sim, eu estou lembrando aqui agora, falei. Mas a gente pode voltar lá, se for o caso, sem problema nenhum. Espasticidade é um ato onde a musculatura ela perde a sua ação motora. Então, ela mantém um espasmo, né, uma contração ali, mas sem ser da nossa intenção. Então, esse espasmo ele vai acontecer por outras vias, né? Mas a lesão para causar aquele espasmo foi causada por essa área aqui, a área do giro, basicamente o quê? Pré-central, a área motora, primária, né? A área primária, né, das ações motoras. Então, quando a gente tem uma lesão onde o paciente ele tem, por exemplo, uma paraplegia, ou uma hemiplegia, ou uma diplegia espástica, a gente fala que houve uma lesão justamente nesse giro aqui, nesse giro motor. E é claro que se a lesão se espalhar para a região sensitiva, além dessa paraplegia, nós ainda podemos ter o quê? Uma parestesia, que é a alteração da sensibilidade, a perda dessa sensibilidade, uma anestesia dessa região. A pessoa para de perceber aquele segmento, para de sentir através do tato, para de ver, de perceber as ações relacionadas a essa área, tá? Dificilmente, galera, o comprometimento ele vai ser de toda a área, de todo o giro. Às vezes, o comprometimento ele pode ser apenas de uma área. Às vezes, o comprometimento pode ser de uma área um pouco maior, né? Às vezes, ele pode até comprometer o lado todo, né? Mas isso normalmente acontece numa forma homolateral, né? Ou melhor, unilateral. Tá ok, galera? Então, aqui nós temos na condição motora, nós temos uma ação, no caso, uma lesão do córtex, impedindo a ação da via piramidal. Por isso que as lesões nessa região são consideradas lesões piramidais, tá? Porque compromete ou a região inicia, a região, né, o córtex primário, né? Ou compromete o trajeto dessa via, né? Fazendo com que haja uma lesão piramidal, uma lesão que é o que ocorreu da origem até ao final desse neurônio motor. Ok, galera? Foi? Sim. Claro que quando a gente fala de uma lesão piramidal, nós estamos falando apenas das vias que descem, tá? Das vias eferentes. Quando a gente fala das vias sensoriais, nós precisamos entender que aqui nós vamos ter, a partir daqui, nós vamos ter algumas informações que se trocam, né? Que vão ter ações lá no tálamo, vão ter reações nos núcleos da base, reações em outras estruturas, para que seja necessário uma condição extrapiramidal, uma ação motora em resposta, por exemplo. Então, vamos lá. Se alguém se perder, o momento é agora, tá, gente? Quanto mais eu falar, e mais perdido, mais para trás vocês ficarem, mais difícil vai ser para vocês me alcançarem, tá? Por favor, não deem esse mole. Então, galera, vamos ver aqui. Beleza. Eu quero que vocês depois me ajudem a entender isso aqui, tá? Isso aqui é um fluxograma do nosso sistema nervoso, tá? Mas vamos chegar lá, fica tranquilo. Vamos voltar para cá. Galera, antes de mais nada, antes da gente discutir o fluxograma, eu gostaria de mostrar a vocês algumas áreas da medula. Alguém consegue identificar que isso aqui é uma medula? Eu acho que não, né?
Eu identifico. Tá, vamos lá. Tem gente que não identificou. Calma aí. Tudo bem. Identificou? Não, show de bola então. Então, a explicação fica para mais para frente. Então, para quem não viu, isso aqui é apenas uma fatia, né, daquele pão, só que aqui eu estou mostrando já a medula, não o córtex, tá? É a medula, é o que desce, né, do forame magno para baixo. Então, nós temos aqui uma fatia, aqui nós temos a vista anterior, lembrem, né, na aula de neuroanatomia e anatomia, aqui nós temos uma fissura que só vai aparecer na parte anterior da medula, e a parte anterior ela é responsável pela ação motora, então os feixes que saem da parte anterior, elas são motoras, seguem direto, e aqui nós temos a parte posterior, lembrando que o que vem para trás é receptor. Observem aqui o gânglio sensitivo, onde nós temos uma grande quantidade de neurônio fora do sistema nervoso central. É um gânglio sensorial, gânglio sensitivo. Ele chega por trás aqui no corno posterior, se comunica com os neurônios relacionados e fazem uma ação ascendente. Mas agora eu quero que vocês prestem atenção apenas nas ações descendentes, ou seja, nas vias que descem do encéfalo para a medula. Eu quero aqui começar com essa areazinha aqui azulada, né? No caso aqui, a linha azul e a área roxa, tá, gente? O que vem a ser essa partezinha aqui da medula? Lembrando que eu estou mostrando aqui um platô, tá? É um corte transversal, nós estamos olhando de cima, tá? Quem não conseguir entender, me fala. Tudo que nós vamos mostrar aqui, obviamente, né? Se nós cortássemos agora a medula, a gente não iria conseguir ver essas imagens. Isso aqui é uma representação, é um esquema, foi pintado, foi colorido, para que a gente possa localizar de forma anatômica essas áreas. Então, quando eu passo para vocês aqui esse laser e circulo essa região aqui do laser, observe, essa seta azul, ela tem, na verdade, ela não é somente essa, mas ela também tem outra seta que desce aqui para essa região. Então, tanto essa área quanto essa outra área aqui vem da mesma região, lá de cima, tá? Lá do encéfalo. O que nós temos aqui é um grupo de vias, um grupo de prolongamentos de neurônios. Nós não temos apenas um prolongamento. Nós temos uma quantidade inúmera de feixes, de vias, de tratos, de prolongamentos que vão descendo, né, nessa área aqui. Obviamente que tanto essa área quanto essa área, ela vai ser um trato, né, um caminho, uma via, que vai lá da parte mais central, né, da parte mais distante, né, mais craniana, e vai descendo até seus respectivos limiares, seus níveis de ação. Essa região aqui, lateral, e essa região anterior aqui, aonde está localizado, nós vamos chamar de trato ou tracto, né, ou via córtico-espinhal ou córtico-espinal, tá, gente? Significa que ela vem do córtex direto para a medula espinhal. Então, se ela vem do córtex direto para a medula espinhal, significa dizer que essa via é uma via extrapiramidal ou é uma via piramidal? Quem pode se arriscar a me responder? Carlos, repete de novo aí que eu dei uma vacilada aqui. Vamos lá. Eu falei com vocês que essa localização, tanto lateral aqui, tá? Quanto essa localização anterior aqui,
vem lá do córtex espinhal. O trato, né, na verdade, essa via aqui, tá? Foi feito um corte, mas a via ela é a descendente, tá ok? E essa via é a via córtico-espinhal, ou trato córtico-espinhal. Aí eu pergunto a vocês, que tipo de via é essa? É uma via piramidal ou é uma via extrapiramidal? Eu acho que é. Você fala de baixo aqui ou é de cima? É de baixo aqui? Tanto essa quanto essa vêm do mesmo local. E elas vêm direto, Então tá? é extra. Então é extra. Extra. Mas vamos lá. Extra significa dizer que ela foge do circuito. Ela não é uma via direta. Se ela está indiretamente ligada à medula, significa que ela fez outras escalas, tornando a ação extra, né, fora, né, de uma ação direta pela pirâmide. Antes dela passar pela pirâmide, ela vai o quê? Sair da sua origem primária, que nesse caso é o córtex. No caso aí, o córtex motor, né, lá no giro pré-central. Então, a ação, ela passa pela pirâmide direta. Então, nós podemos dizer que, como ela passa na pirâmide direta, sem escala com nenhuma outra região, nós podemos dizer que essa via é uma via piramidal. Ok? Ah, eu fiz a confusão, porque eu achei que estava vindo, subindo. Está descendo. Tá Tudo que eu descendo. falo agora vai descer. Vem lá do encéfalo para a medula. Tá legal? Ah, ok. Mas aqui é do córtex, tá? Mais precisamente do giro pré-central, descendo direto para a medula, né? E, obviamente, nós temos aqui, ó, justamente a área, né, desse trato córtico-espinhal. Nesse caso aqui, ele tem um nome, é o trato córtico-espinhal lateral, porque está lateralmente à medula. E esse outro aqui, que está mais à frente, nós chamamos de trato córtico-espinhal anterior. Tudo bem? Beleza? Os dois são piramidal. Vem da mesma origem, né? Lá do córtex, né? do giro pré-central. Ele desce, passa ali pela coroa medular do encéfalo, direto, sem conexão com mais nada, atravessa as regiões do núcleo da base, não faz conexão, tá? Atravessa, passa direto, mesencéfalo, ponte, bulbo, e vai descendo. Quando chega na região do bulbo, existe uma decussação. Ele vai e passa para o outro lado, mais direto, sem nenhuma comunicação. Lá do córtex, faz exatamente esse trajeto, ó, decussa lá no bulbo e segue no trajeto medular. É uma via piramidal. Lembrando que eu falei na semana passada. Todas essas vias, elas vão, 90% dessas vias, elas vão decussar. Então, tudo que sai do córtex esquerdo vai ser representado no dimídio direito do corpo. Tá legal, galera? Deixa eu ver aqui, alguém me falou alguma coisa. Direto e piramidal, Higiene. Letícia, tá comigo, né? Esse tudo aqui significa o quê, o Higiene? Me ajuda aí. Beleza, Letícia, show de bola. Tudo bem, beleza, tranquilo. Bem, vamos lá. Então vocês entenderam que essa aqui é uma via direta, tá? É uma via direta. Show de bola. Quando a gente pensa em córtico, a gente fala que a origem é cortical e é a parte mais distante, né, mais craniana do nosso encéfalo. Tá? Então, vocês concordam comigo quando eu digo que a parte cortical é a parte mais externa do encéfalo, a parte mais, como é que eu posso dizer? A casca, né, a mais extrema, basicamente, do cérebro? Vocês concordam comigo que é a parte mais distante de todo o sistema nervoso central?
Sim. Beleza. E aí, quando eu coloco aqui um espinhal junto, tá? Espinal ou espinhal, tá? Tanto faz, tá, gente? As duas formas estão certas. Quando eu coloco o espinhal vem de espinha, tá? Medula espinhal. Então, eu estou dizendo que é uma via que vai direto do córtex até a medula espinhal. É direto. Vai direto. Isso é importante. Aqui nós temos uma via piramidal, tá? Então, vamos lá. Continuando aqui. Agora eu vou voltar para essa outra figura vermelhinha aqui, ó. Aqui nós temos o que nós chamamos de via rubroespinhal, tá? Ela se localiza lateralmente na medula. Mas, vejam bem, quando a gente fala de via rubroespinhal, rubro é um nome respectivo de uma estrutura do nosso encéfalo. Tá? Aonde fica essa estrutura? Ela vai ficar localizada lateralmente no mesencéfalo. Nós temos ali no mesencéfalo um núcleo que nós chamamos de núcleo rubro. Então, aqui nós temos o núcleo rubro como origem da informação e vai descer pelo trajeto da mesma forma que o trato córtico-espinhal. A única diferença é que ele não vem do córtex, ele vem do núcleo rubro. Tá? Então, é o trato rubroespinhal. Qual é a função do núcleo rubro? Basicamente, ele vai ser responsável pela manutenção, pela modulação, pela regulação das informações para os músculos flexores. Tá legal, galera? Então, os músculos flexores, eles vão ser regulados, modulados pelo núcleo rubro. Aí eu pergunto a vocês, essa via núcleo espinhal, esse trato núcleo espinhal, rubro espinhal, perdão, ele vai ser uma via piramidal ou uma via extrapiramidal? Bárbara disse piramidal. Quem dá mais? Ou dá menos? Ou não dá nada? Ele está no costas também? Não. Lembrando que todas as informações são oriundas do córtex. Mas, nesse caso aqui, ela não sai direto do córtex. Ela vai fazer escala, as informações fazem escala, batem no núcleo rubro para depois seguirem direto. Tá? Então eu acho que é extra, né? Acho que está aí no extra. Extrapiramidal, Wellington. É. Quem dá mais aqui? Bárbara voltou junto com você, Wellington. É extra, ela disse que é extra. Letícia confirma aí, dizendo que também é extra. Alguém não entendeu? É, por isso que eu perguntei se ele estava no trato aí, né? Exatamente. É um trato, tá? E vão descer tranquilamente, mas lembrando que as informações elas vão se comunicar a partir do córtex. Todas elas são a partir do córtex. Algumas vão direto, como é o caso aqui do córtico espinhal, piramidal, beleza. Mas nesse caso aqui, saiu de uma outra área para poder alcançar o quê? Um núcleo diferente. Fez uma escala numa outra região. Então, nós temos aqui um trato, ou uma via extrapiramidal. Beleza? Jaqueline também concorda que seja extra. Bárbara, pegou? Foi? Show de bola. Agora vamos para outra. Vamos para essa daqui, ó. Essa amarelinha aqui, ó. Ela basicamente ela fica localizada nessa região. Bem aqui nessa região. Não chega a ser toda essa região aqui não, tá? Ela fica localizada nessa região. E ela tem duas partes. Tem essa parte lateral e tem uma outra parte aqui, ó, anterior. Tá? Essa parte aqui, ela vem inicialmente do núcleo reticular, tá? Esse núcleo reticular, ele está localizado, basicamente,
lá naquela regiãozinha do mesencéfalo, do núcleo reticular. E aí eu pergunto a vocês, mas antes de eu perguntar, eu vou falar qual é a ação aqui desse núcleo reticular. Ele é responsável pela manutenção das musculaturas perante a gravidade. Então, ela vai responder de acordo com a gravidade, ok? Então, se nós temos aí a aproximação do joelho contra das articulações do joelho, nós temos aí uma informação aferente que vai lá no encéfalo, né, e diz, olha, nós temos aqui uma aproximação. É importante que isso seja modulado. E aí, para que o joelho permaneça reto e você não desmonte, é necessário que haja o quê? Uma ação da extensão desse joelho. De forma geral, esse núcleo retículo espinhal aqui, ele vai ser responsável pela manutenção das musculaturas extensoras de todo o corpo. Ok? Como ela vem de um retículo, né, de um núcleo reticular, antes, né, de chegar à medula, nós podemos dizer que essa aqui é uma área o quê? Piramidal, uma via piramidal ou uma via extrapiramidal? Extrapiramidal. Bárbara Letícia extrapiramidal, Wellington extrapiramidal. Pode-se dizer que essa via é usada, por exemplo, quando você está descendo a ladeira, você dá aquela frenagem, aquela vai freando o corpo, os músculos vão descendo. Sim, ela é uma modulação, ela gera essa modulação. Ela gera exatamente essa modulação. Perfeito. Enquanto aqui nós temos uma antigravitacional, né, do núcleo rubro, né, nas flexões. Nós temos aqui uma contragravitacional, no caso, pré-gravitacional, né, vamos dizer assim. Então é isso aí. Beleza. Ela luta contra a gravidade. Ela vai responder de acordo com a gravidade, enquanto a outra responde contra a ação contrária à gravidade, né? Uma tensão, você se pendura, por exemplo, quais são as musculaturas que vão ter mais ação? São as musculaturas flexoras, né? Se você está de pé no chão, né? Quais são as musculaturas que vão ficar com mais ação? São as musculaturas extensoras. Você apoia a sua mão em cima da mesa. Qual é a musculatura que vai suportar aquilo? São as musculaturas extensoras. Então, basicamente, nós temos aqui essa ação antigravitacional, tá? Lesões que ocorrem, que causam alterações nessas vias aqui, vão permitir, ou melhor, vão impedir que as ações antigravitacionais aconteçam, tá? Lesões lá na região superior também. Ela é extra, então, né? Então, ela é extra também. Nós temos aqui um outro trato, tá? O trato vestíbulo-espinhal, que, obviamente, vai ter origem, né? Vai ter a sua origem, né? Desse neurônio motor, vai ser lá no núcleo vestíbulo, né? No núcleo vestibular. Esse núcleo vestibular, ele fica localizado próximo entre a ponte e o bulbo, tá? Então, ele vem aqui nessa região anterior aqui, ó. Então, nós temos aqui o trato, né, anteriormente, o intermédio, né, vestíbulo espinhal. Qual é a responsabilidade desse trato aqui? Basicamente, responder a estímulos vestibulares. Então, se você estiver sofrendo uma queda, por exemplo, tropeçar, é justamente esse trato que vai responder para que você evite a queda. Ou é esse trato que vai responder para que você consiga corrigir a sua postura mediante o espaço. As correções posturais, a manutenção postural, ela vai se dar exatamente por conta desse trato vestíbulo espinhal. Tá ok, galera? Por exemplo, se você percebe que você vai cair, você de imediato coloca o queixo no peito e faz um rolamento. Seria isso? Em algumas pessoas isso vai ser natural, porque houve um treinamento, lembra? Isso. Tudo tá ligado ao córtex. Então, óbvio, quando o córtex tem uma informação,
ele vai usar essa informação a favor dele. É uma Então, prevenção. é uma aprendizagem, né? É uma previsão. Então, quando você aprende, né, por exemplo, no judô, a fazer o rolamento, possivelmente toda vez que você tropeçar e não tiver como se segurar, você vai gerar um rolamento. Se você aprendeu a cair sem rolar, né, mantendo seus pés firmes, ou teve velocidade suficiente para botar outro pé na frente, é assim que você vai reagir. Vai depender da forma com que você experimentou as primeiras, né, ações ou as primeiras situações. Então, aí o vestíbulo espinhal ele vai aprender, ou melhor, o córtex vai aprender e vai mandar uma informação lá para o vestíbulo espinhal. Olha, aconteceu isso. Tenta regular. Ó, as informações que eu tenho quanto às experiências anteriores foram essas. Regula aí e vê o que você consegue. Aí ele vai e manda essa informação direto lá para a correção postural. Seria uma defesa, cara? Oi? Seria uma defesa? Seria uma forma de defesa, né? Seria uma reação, né? Uma reação mais rebuscada, mais refinada. Sim. Ou põe a mão na frente, exatamente. A Bárbara, como uma judoca, ela passou por um treinamento de rolamento, onde coloca a mão na frente e gira o corpo. Né? As pessoas que não têm esse treinamento vão botar a mão na frente, às vezes vão machucar o punho, porque só aprenderam a botar a mão na frente, mas tudo vai depender de uma experiência prévia. Né? A Bárbara, como ela é uma atleta, ela possivelmente teve que passar, né, por esse treinamento, né, para evitar as quedas de forma mais abrupta e que gere menor a lesão. Estou errado, Bárbara? Não é assim que acontece? No meu caso, eu apanhava e tinha que aguentar ficar em pé. Poxa, cair você não podia aprender a cair, poxa vida. É o que? Ajudou? Não, não, calma aí. Se você não faz judô, você faz taekwondo, não é isso? Isso. Taekwondo, não, desculpa, mas eu tô com judô na cabeça aqui, que o judô você aprende a cair, né? Aprende a cair, aprende a colocar o adversário no chão, derrubar o adversário. Já não taekwondo, Não, não? mas também tem as técnicas de defesa. Você proteger o rosto, o tronco. Beleza, beleza. Mas primeiro apanha muito para aprender. É Isso. verdade. Para aprender tem que apanhar, não tem jeito. Mas aí que guarda, você entendeu? É É defesa. verdade. É verdade. É isso, é verdade. Galera, vamos lá. Seguindo aqui, tudo bem, né, gente? Vocês entenderam? Essa via aqui, então, é uma via o quê? Piramidal ou extrapiramidal? Eu acho que é extra. Letícia disse piramidal. Vamos lá. Bárbara disse que é extra. 2-1 aí por enquanto. Lívio disse que é extra. 3-1. Mas ninguém falou. Vamos lá, estamos 3-1. Extrapiramidal só vai ser. Então, preste atenção. Lívio, Bárbara, tá? Quem mais aqui? A Jaqueline está junto com a Letícia. Lívio, Bárbara, eu acho que o Wellington também. Tenha atenção. Extrapiramidal só vai ser quando a informação sai do córtex e antes de chegar na medula, ela vai passar por uma outra região, um outro núcleo, tá? Então, toda vez que a gente discute extrapiramidal é quando sai do córtex e acaba fazendo contato com outras áreas antes de seguir em frente. Tá? Então, Lívio, Wellington, Bárbara, pergunto novamente. Vocês continuam achando que é extrapiramidal? Ué, ele não saiu lá do córtex e passou por uma ação para depois ir na medula? Exatamente. Então é extra. É extra? Mantém o extra, beleza. Lívio, mantém o extra. Lívio,
Vamos lá. Então, vamos lá. Eu fiz de propósito, tá? Eu confrontei aqueles que falaram que acertaram, né? E não confrontei os que erraram. Eu queria que os que erraram voltassem atrás, mas eu acabei confundindo quem tinha acertado. Wellington, você está certo, Lívio. Você está certo, é extrapiramidal, porque sai do córtex, passa por outras áreas, para depois, de repente, chegar no núcleo vestibular para seguir o seu caminho. Então, olha, é extra, porque não foi direto do córtex para a medula. É extra. Letícia entendeu. Lívio já disse, não foi direto. Jaqueline ficou meio confusa. E agora? Ficou mais tranquilo? Tranquilo. Bárbara, e você? Carlos, Josiane, fala para mim. você pode explicar de novo, por favor, o piramidal? Piramidal. Toda via piramidal, ela tem um sentido do córtex, ok? Córtex, direto para a medula. Isso é piramidal, porque vai descer pela pirâmide, lá no bulbo, lá no ponte, descer no bulbo, mas não faz contato com mais nada, vai direto até o final, até o neurônio motor secundário, que vai ser aquele que vai gerar a ação. O neurônio motor primário é aquele que vem lá do córtex e desce até a medula. Isso é uma via piramidal. Tá? Ela é mais sensitiva, né, Carlos? Não, é motora. Motora. Ou é os dois? Só motora? Todas as sensitivas, elas vão passar por outro núcleo antes de chegar no córtex. Ah, entendi. Não, eu fiz... Tá? Entendi. Eu estou falando só das vias motoras, tá? Uma via piramidal, né? Que vai descer do córtex direto lá para a medula. Isso é uma via piramidal. Quando você tem, por exemplo, o córtex manda uma informação para, vamos dizer aí, um núcleo, qualquer que seja, ele já não é o neurônio primário, motor. Tá? Por quê? Saiu o quê? Da onde? Saiu do córtex para um outro núcleo. Então fez escala. Qualquer um desses aí, o núcleo rubro, o retículo, o núcleo reticular, o núcleo vestibular, o núcleo tectal, basicamente, todos esses núcleos, eles receberam informação do córtex. Só que, secundariamente a isso, eles foram fazendo outras informações, outras trocas, até descer pela medula. O fato é, a confusão que vocês estão fazendo é que vocês estão achando que tudo que passa pela medula é piramidal. Não. Todos vão passar, óbvio, pela pirâmide. Mas eles não vão passar de forma direta. Eles vão passar tendo sofrido comunicação com outras estruturas anteriormente. Eu acho que eu entendi melhor agora. Quando ele passa da pirâmide para outro setor, ele faz essa transposição dentro do córtex, né? Exatamente. Sem mandar para a espinha. É tudo lá no encéfalo. Tudo no encéfalo. Para os núcleos específicos e pá, por aí vai. Ela só vai ter a via direta quando ela for direto na espinha. É piramidal. É piramidal. Do córtex para a medula é piramidal. Mas saiu do córtex, foi para outra região para depois descer a medula, é extra. Ponto. Nós só temos um exemplo aqui, apesar de eu perguntar novamente, nós só temos um exemplo aqui de via piramidal, que é a córtico-espinhal. Córtex, medula espinhal. O restante é córtex, outras áreas para medula espinhal. Isso é extra, isso é piramidal. O resto é extra-piramidal. Tá legal? Agora nós temos uma outra via que vem lá do mesencéfalo, lá do colículo do mesencéfalo, tá? Que é uma regiãozinha mesencefálica. E essa região aqui do colículo do mesencéfalo, ele fica localizado anteriormente na região do mesencéfalo, tá? Ele vai ter uma resposta oriunda de outras áreas, óbvio, e vai descer pela medula. Só que engraçado que dessa vez, tá?
apesar de estar cruzado aqui, gente, não levem isso na decussação. Essa é a única via que não vai decussar, não vai cruzar os lados. Então, todas as vias teto-espinhal, ou o trato teto-espinhal, elas não vão decussar. Nós podemos chamar essas vias de vias homolaterais, porque elas vão continuar pela mesma região lateral. Só que, um detalhe, elas não vão passar da cervical, porque elas serão responsáveis apenas pela ação motora do nosso pescoço. Então, essa via é a única que não se decussa, tá legal? E ela vai responder apenas aos movimentos de pescoço. As reações de pescoço e movimentos de pescoço, associando e pré-definindo ações reflexas quanto à visão. Quando nós olhamos para algum lugar, a nossa cabeça tende a virar também. É um reflexo perante a visão. É por causa do colículo mesencefálico, no teto espinhal, no trajeto tecto-espinhal, que você vai ter, então, essa ação de contração muscular do pescoço. Minha pergunta, ela ainda é válida. Nós podemos dizer que isso é uma via piramidal ou uma via extrapiramidal? Eu acho que é extra. Wellington disse extra. Eu acho que é piramidal. Josi disse que é piramidal. Letícia também disse que é piramidal. Mais dois. Larissa, extra. Lívio não faz ideia. Espera que eu estou raciocinando aqui, peraí. Estou vendo o trajeto. Ele mexe com o ombro e os olhos. Pescoço. Pescoço. Direto. Olha só que palavra perigosa que você está usando, Wellington. Direto o quê? Nós estamos no colículo. Aqui não é córtex. Aqui é colículo, aqui não é córtex. Então vou pelo extra. Você vai mudar para extra. Então, calma aí, que eu tenho que saber se Letícia vai com você. Calma aí. Eu estou no extra ainda. Tá. Não, você disse que era piramidal. Não, extra. Foi? Desculpa, Wellington. Tá gravado aí. Quem falou que era piramidal, por enquanto, foi a Letícia. E Bárbara Rio e Diane falou que é extra, Lívio Rio mais um pouquinho, Bárbara disse que está com Lívio, né? Não sabe. Letícia já deu uma mudança aqui para extra. Gustavo está com o professor, eu não falei nada. Letícia mantém o extra. Eu vou pelo extra, porque você falou que só o trato código espinhal é piramidal. Tá fora do córtex? Letícia, então beleza. Lívio, você vai no extra, não porque só o córtico espinhal é piramidal, mas porque todos os outros são nucleares. Vieram informações do córtex para esses núcleos. E daí eles seguem diante. Ok? Não houve, no piramidal, não houve escala nenhuma. Em todos esses 4 que eu falei, houve escala. Por isso que é extrapiramidal. E aí, né, levando isso em mente, vamos aqui para esse fluxograma, galera. Fluxograma, né? Que doideira. Eu não gosto de confundir, não. Eu quero que vocês tenham a condição de raciocinar sem acreditar em qualquer besteira que qualquer um fala. Se eu falar alguma besteira aqui, vocês têm que serem suficientemente prontos para poder me corrigir. Professor, eu acho que você está errado. Professor, eu discordo do senhor. Levando em consideração isso, aquilo, e XYZ, não é assim que funciona. Vocês têm que ter a condição de entender o que eu falei e responder. Interpretar. Por isso que nem sempre dar a vocês as respostas prontas
vai ser algo tão bom para vocês, porque isso vai ser esquecido. Agora, quando vocês assimilam a informação e discutem comigo, aí sim vocês vão ter uma condição de raciocinar. Então, olha só, galera. Fluxograma. Obviamente, fluxograma é apenas uma apresentação hierárquica, vamos considerar desse jeito, tá? Aonde você tem o que é mais superior e o que vai passando até o mais inferior em direção a um ponto final, tá? Então, qual é o ponto inicial aqui? Olha só o primeiro quadrado que nós temos, que é o córtex cerebral, beleza? Então, todo mundo concorda que tudo sai do córtex cerebral. Concordam? Beleza. Sim. Tudo sai, tudo chega e tudo sai, né, ao córtex cerebral. Então, olha só, galera, olha só que coisa interessante. O córtex cerebral, pela lateral aqui, ele pega uma linha, tá? Eu tive que fazer angulações, porque senão eu ia atravessar aqui pelo meio e ia confundir tudo. Então, eu preferi sair pela tangente. Olha só, não existe nenhum tipo de informação sendo trocada aqui. É somente uma condução direta. Olha só, galera. Uma condução direta. Preste atenção. Ó, chegamos aqui ao neurônio motor da medula espinhal. Tá ok? Então, nós alcançamos aqui o neurônio motor secundário da medula espinhal. Tá? Poderia ser o núcleo do crânio dos nervos faciais, dos nervos cranianos também, tá? Que eu tirei aqui para não confundir mais vocês. Mas aqui você tem o córtex cerebral, ação direta lá para a medula, que por sua vez vai seguir para um outro neurônio, já no sistema nervoso, né? A sua via, ela é uma via eferente no sistema nervoso periférico, alcançando aqui, por exemplo, o músculo. Então, nós podemos dizer que aqui é uma via piramidal. Por quê? Ela vai atravessar a ponte, o bulbo, os núcleos da base mais superiormente, até alcançar a medula, e daí alcançar os neurônios específicos da contração muscular específica. Tá? Então, estamos falando aqui de uma via córtico-espinhal. Observe, córtico-espinhal. Beleza, galera? Estão comigo? Tranquilo. Beleza. Mas olha só aqui, galera. Nós temos uma outra via, tá? Dos núcleos vestibulares, que vem, ó, até os neurônios motores para os músculos. Só que a origem, ela é aqui no núcleo vestibular, galera? Me respondam com sinceridade. A origem é no núcleo vestibular? Não. Olha a setinha aqui vindo do cerebelo. Pergunto a vocês, a origem é do cerebelo? Também não. Também não. Vamos subir aqui. Olha a setinha vindo aqui para o cerebelo. A origem é na ponte? Não. Subindo mais um pouquinho. Cérebro, córtex cerebral. A origem é do cérebro? É. Sim. Mas olha por quantos caminhos, por quantos núcleos, por quantas regiões ele precisou passar para conseguir fazer as modulações adequadas para realizar uma função no sistema músculo-esquelético, galera. Pegaram? Então, nós podemos dizer que isso é uma via... Nesse caso aí seria as extras, né? Wellington, fala. Não, que eu falei que nesse caso aí são as extras piramidal. É uma via extra piramidal. Cara, a origem vem do córtex, passa pela ponte, faz a sua modulação na ponte, depois faz a sua modulação lá no cerebelo, depois do cerebelo vem para os núcleos vestibulares novamente, para depois descerem até o neurônio motor lá na medula. Eu tô encarando isso aí como se fosse uma partida de futebol. O córtex seria o goleiro, que vê tudo. Se ele quiser jogar a bola lá para frente pro neurônio lá, para ele mandar pro músculo lá fazer o gol, beleza. Pode fazer o gol direto. O goleiro pode fazer gol, o Wellington.
É. O goleiro pode fazer gol. Ou ele pode jogar ali pro volante, ou centroavante. O núcleo da base. Pô, ele pode fazer toda ali, Assim eu entendi. Assim, né? desse jeito eu entendi. Para a galera de administração, de direito, fluxograma é uma forma fantástica de se entender. Agora, eu preciso que os outros também entendam, beleza? O livro já riu aí do que eu tô falando aí. Isso aí, ó. Lá vem ele, lá vem ele. Então, olha só, galera. Vamos pegar aqui o núcleo rubro. Núcleo rubro. Ele vem para o neurônio, mas ele é a origem de todo estímulo? Não. Não. Olha a setinha aqui trazendo para o cerebelo também. O cerebelo. Olha só. Então, além do cerebelo responder ao núcleo rubro e ao núcleo vestibular, ele consegue fazer essa ação das duas ações aqui, ó. Olha que legal. Então, o cerebelo ele vai receber a informação da ponte para depois receber do córtex cerebral. Ô, Carlos, Ah, eu tô vendo aí que o único que está devolvendo aí é o tálamo. Ele está recebendo o cerebelo e devolvendo para o tálamo. Seria o que isso aí? eu só vou falar depois. Ah, tá. Desculpa. Senão eu vou matar vocês. Tá bom. De vez. Então, vamos lá. Perceberam aqui que o núcleo rubro vai passar para o neurônio, mas antes recebe do cerebelo, que por sua vez recebe da ponte, que por sua vez recebe do córtex? Perceberam isso, galera? É uma via o quê? Piramidal ou extrapiramidal? Opa! Piramidal ou extrapiramidal? Extrapiramidal. Bárbara, Letícia e Diene. Três pessoas concordaram. Vamos lá, seguindo mais um pouquinho, né? Podem perceber que as setas aqui estão avermelhadas, tá? Tem um propósito para elas terem uma cor diferenciada, beleza? Então, vamos lá. Neurônio. Recebe agora uma informação da formação reticular. Lembrando que a formação reticular, tá? Ela vai ser responsável o quê? Pelas ações o quê, galera? De extensão antigravitacional, certo? Então, elas são a origem da ação motora? Lívio perguntou qual via. Via extrapiramidal, aqui, ó. Essa aqui é a via extrapiramidal. Ok? Essa outra também é via extrapiramidal. E aqui, na formação reticular, nós temos o quê? Uma informação direta? É a origem de toda a ação? Não. A origem vem da ponta, lá da região mais apical, o córtex cerebral. Então, nós temos aqui uma outra via extrapiramidal. Beleza. Seguindo mais aqui pelo colículo superior, né, os colículos superiores, que estão localizados lá no mesencéfalo, basicamente, essa informação chega até o neurônio de forma direta ou de forma indireta? Indireta, correto? Porque vem de origem cortical, ó. Beleza, Bárbara. Vocês estão pegando. Show de bola. Agora, vamos ao que interessa, tá? Vamos ao que interessa. Deixa eu aqui pegar uma canetinha para fazer uns rabiscos. Vamos circular essa estrutura aqui, ó, o tálamo. O tálamo ele é conhecido como a central ou o relé principal sensorial, ok? Então, o tálamo ele vai ser conhecido
por receber informações sensoriais. Tudo que chega como sensação, como percepção, como aferência, vai chegar ao tálamo. Beleza? Tudo bem? Vocês estão comigo, Wellington? Tamo. Tudo de informação sensorial, ela vai chegar ao tálamo. Ponto final. Do tálamo, basicamente. Então, olha só. O tálamo pode receber informações diretas, né, lá do nosso corpo, através do tato, através da visão, através do paladar, da audição. Do olfato não, tá, galera? Do olfato não passa pelo tálamo, tá, gente? É a única sensação que não passa pelo tálamo, é o olfato. Ele tem um bulbo somente para ele, tá? Basicamente, todo o restante da sensibilidade, propriocepção, perceptores nociceptivos, tudo isso vai chegar ao tálamo. E, obviamente, também vai chegar aos núcleos da base. Aos núcleos da base também, tá? Algumas informações chegam aos núcleos da base diretamente, outras informações chegam ao tálamo. Os núcleos da base vão mandar as informações para o tálamo, ok? E, obviamente, algumas informações oriundas da ponte, do córtex, vão mandar informação para o tálamo, ou seja, o tálamo vai receber tudo, de todas as áreas. E ele só vai enviar para uma área. O córtex. Olha só. A setinha enviando aqui para o córtex. Beleza, galera? Significa, então, dizer que o tálamo ele vai ser um principal relé, né, o principal regulador de todos os estímulos aferentes e todos os estímulos eferentes do nosso sistema nervoso central. A partir daí, ele manda a informação para o córtex, que vai ter ali uma regulação e vai poder mandar informações mais adequadas para a ponte, cerebelo, núcleos vestibulares, núcleos rubros, vai poder mandar as informações talâmicas direto para o mesmo núcleo rubro, para as formações reticulares, para os folículos superiores, pode devolver as informações para os núcleos da base, fazendo um feedback positivo, entre outras experiências. Ô, Carlos. Fala, Lívio. Não, é o Wellington. Ele merece tanto, eu não mereço tão. Não, na verdade é que o Lívio fez uma pergunta aqui. É um retorno de informações ao córtex, né? Sim. Então você tem aí como eu posso dizer? Um filtro. Lívio, o tálamo, ele vai ser um filtro de informações do córtex. Nem todas as informações que o tálamo vai receber, ele vai passar adiante. Ok? Basicamente isso. Então, o córtex manda apenas o que é importante, o tálamo manda apenas o que é importante para o córtex, para então o córtex gerar uma resposta pertinente, uma resposta importante. Wellington, fala aí. Não, que eu ia pedir para você dar um exemplo do tálamo, ele mandando para o córtex. Vamos lá. E o córtex manda para o núcleo da base, e a base retorna para o tálamo. Beleza. Qual exemplo você poderia dar aí? Vocês lembram daquela aula que estava tendo obra aqui em casa? Sim. Eu dava aula para vocês, de repente eu parava. Ficava meio concentrado, tentando esperar o barulho passar. O que acontece? O tálamo ele tem a capacidade de receber informações externas, né? Se está calor, se tem passarinho cantando, se a ventoinha do computador que está aqui do lado está girando, se a luz está acesa, se as crianças lá na sala estão falando alto ou baixo. Então, o tálamo ele recebe todas essas informações. Só que, nesse momento, o que me interessa é passar informações de conhecimento, né, do meu córtex, da minha memória. Então, o tálamo vai receber todas essas informações
e de forma bem natural, ela vai negligenciar essas informações. Só trazendo a importância aqui, o que eu estou falando. Mas, quando a informação ela é muito intensa, o estímulo é muito intenso, como uma maquita, né, cortando uma porcelana, ou uma broca, um martelete batendo na parede, ela fica tão intensa que ela acaba absorvendo todas as informações e neutralizando aquilo que eu teria para passar para vocês. E isso me bloqueou. O tálamo, então, ele valorizou esse barulho maior, impedindo que eu pudesse associar as informações que eu estava passando. Então, o tálamo ele vai filtrar as informações, se elas não são tão pertinentes. Entendeu, Wellington? Entendi. Então, o córtex recebe a informação, o tálamo processa, joga para o córtex outra vez, e depois manda para o núcleo de base, o núcleo de base devolve para ele. E assim, dependendo do tipo de ação, pode ser que haja uma ida e vinda constante entre informações, como acontece no cerebelo, tá? Mas o núcleo de base aí vai fazer ele prosseguir de novo. O tálamo, ele vai, então, ele vai descartar aquilo que não é importante. As crianças conversando e vendo televisão aqui na sala. Vocês não conseguem ouvir? Eu consigo, mas é tão baixinho que passa despercebido. Eu falo um pouco mais alto, eu consigo me ouvir e aquilo fica muito mais interessante, muito mais valioso. O tálamo valoriza essa informação e manda para o córtex para ele seguir, então, nas informações determinantes. Entendi. Agora, se às vezes a pessoa, né, tem algum tipo de alteração, isso é normal em pacientes, pacientes autistas, né, que não conseguem elaborar e segurar as informações de uma forma mais tranquila. Então, todas as informações elas vêm tão forte, que ele precisa, né, o paciente autista precisa gerar algum estímulo mais intenso para conseguir tentar neutralizar o restante. Por isso que existe aquelas estereotipias do autista, por isso que às vezes eles ficam fazendo umas ecolalias, para que eles possam se concentrar em algo que eles queiram se concentrar. Já os pacientes com transtornos, déficit de alteração por hiperatividade, os famosos TDAH, eles vão ter uma dificuldade de centralizar uma informação. Por exemplo, se eu estivesse agora ouvindo essa aula e, de repente, um passarinho começasse a piar lá fora, eu ia ignorar voluntariamente o que vocês estão falando, eu ia começar a dar atenção para o passarinho, para a cor do passarinho. Eu ia esquecer completamente que o que é importante aqui, na verdade, é a aula que eu estou recebendo e não o passarinho que está tocando, né? Não é o fato de eu lembrar de alguma coisa, né, que me faça ter prazer, seja muito mais importante do que a aula que eu estou levando. Então, às vezes, você tem algum distúrbio nessa região que vai alterar não somente a condição de concentração do indivíduo, mas a condição de ação do indivíduo. Então, o tálamo ele é uma peça importante no nosso sistema nervoso central por conta disso. Ok? Ah, beleza. Tudo bem, galera? Tá todo mundo comigo? Você quer dizer aí que o tálamo, ou ele retém totalmente, ou ele processa devagar, né? No caso, em alguns casos clínicos, né? Ou ele libera geral. Na verdade, o tálamo ele vai ser o filtro melita que não vai deixar o pó de café descer, só vai deixar o café descer. O pó de café não é interessante para a nossa degustação, só o café. Em alguns casos aí é entupido esse canal, aí não desce, aí fica ali. Né? Sim. Eu entendi. Alguma informação que não suba para o córtex pode impedir ações motoras, por exemplo. Então, o tálamo não informa corretamente como essa ação tem que ser. Então, possivelmente, as ações para ponte, cerebelo e seus núcleos respectivos vão ter comprometimento, ou até uma ação direta aqui do córtex vai ter algum tipo de comprometimento. Não é comum, tá? Normalmente, o tálamo ele vai gerar ações mais refinadas na ponte, tá? Nos núcleos da base.
que por sua vez voltam para o tálamo, que devolvem a informação para o cerebelo, para devolver aqui para o tálamo. Então, basicamente, alterações na via, né, do tálamo com o córtex pode comprometer ações mais delicadas. Assim como alterações nos núcleos da base podem comprometer ações super importantes no controle da nossa ação. Então, como você falou, ele é um relé, né? Faltou luz. Aí ele vai armar e fala, faltou luz. Deu ruim, né? Basicamente, ele vai parar de receber informação e parar de transmitir também. Ele vai armar e desarmar na necessidade. Exatamente. Então, levando em consideração esse fluxograma, é claro que a gente precisa ter em mente aonde está localizado o núcleo, onde estão localizados os núcleos da base, lembrando que são aqui o núcleo caudado, né? Nós temos aí também o putame, que faz aí junto com o núcleo caudado, o núcleo estriado. Nós temos aí os núcleos globo pálido, interno e externo, o claustro. Nós temos vários núcleos da base que vão cada um ser responsáveis por uma área específica. Então, uma lesão de uma dessas regiões, dos núcleos da base, localizados bem na região central do nosso encéfalo, envolvendo ali o mesencéfalo, e sendo envolvido pelo telencéfalo, qualquer alteração ali pode gerar uma alteração extrapiramidal. E essa alteração extrapiramidal ela vai ser diretamente relacionada com as ações motoras, que pode ser alterado aqui, se a gente levar em consideração o retorno, pode ter alterações tanto da região do núcleo rubro, porque a informação pode não chegar adequadamente para as ações de flexão, né? Aqui nas formações reticulares, pode ser que elas não formem as ações de extensão corretamente, gerando uma ação dissinética, ou seja, uma movimentação, um distúrbio no seu movimento. Aqui você pode ter alterações nas movimentações do pescoço, ok? Então, observe, quanta coisa pode acontecer se você tiver uma alteração do núcleo da base. Ou se você tiver uma alteração lá do cerebelo, olha só o que pode acontecer. O cerebelo não manda informação para o tálamo, e o tálamo não manda informação para o córtex cerebral. Então, essa informação ela acaba não chegando com consequência prudente para os outros núcleos responsáveis. Então, uma alteração na ponte pode causar uma alteração nas informações que vão ser levadas tanto do cerebelo para o tálamo, como para o núcleo rubro, como para o núcleo vestibular, levando em consideração que se o cerebelo não manda informação para o tálamo, ele não vai conseguir informar o córtex corretamente das coisas. Então, na hora que o córtex devolve a informação, tanto para a ponte, quanto para o tálamo, ou para as áreas diretas dos núcleos aqui abaixo, você vai ter alterações extrapiramidais. Sejam elas de nível de cinético, sejam elas de nível mioclônicos, sejam elas de nível, vamos lá, vamos pensar em alguma coisa aí, tiques, como nós falamos rapidamente na aula passada. Então, algumas alterações neurológicas, elas vão ser de cunho cortical, direto, né? Espástico, e outros podem ser discinéticos ou até atáxicos, se comprometer o cerebelo. Comprometimento das vias cerebelares, ataxia. Comprometimentos das vias nucleares da base, discinesia. Comprometimentos nas regiões corticais diretas, espasticidade. Beleza, galera? Beleza, galera? Beleza. Conseguiram acompanhar até o momento? Alguém não conseguiu? Alguém travou lá atrás? Show de bola. Show de bola. Então, vamos lá, galera. Respondam para mim de forma bem clara, tá? Vamos começar aqui embaixo. Digamos que a gente tenha uma lesão nos neurônios motores. O que pode acontecer? Aqui na medula, você não tem o funcionamento correto dos neurônios motores.
que pode acontecer, galera? Ô, Carlos, Oi, eu tive que atender um telefonema urgente aqui. Você repete para mim a pergunta? tranquilo. Mas pelo que eu estou vendo, eu acho melhor até parar essa aula por aqui, tá? Mas eu vou te responder, eu vou te perguntar novamente, Hélio. Eu perguntei o seguinte, né? Agora, levando em consideração o que nós entendemos, o que aconteceria se nós tivéssemos uma lesão ou uma interrupção da ação dos neurônios motores localizados lá na medula? Detalhe, né? Quando a gente fala dessa interrupção, quais são as ações que eles realizariam? O que poderia acontecer com uma lesão aqui nesses neurônios motores? Gustavo, vai lá, vai com Deus, grande. Eu acho que seria uma lesão parcial, não total. Bem, eu acredito que as informações que eu estou passando para vocês não vão ser satisfatórias para dizer se são lesões totais ou parciais, tá? Até porque eu não disse se a lesão ela era aqui, né? Vamos lá, deixa eu pegar aqui uma caneta. Se as lesões elas eram aqui, tá? Durante todo o trajeto, né, do córtex ou do próprio córtex. Eu não falei nada disso. Eu apenas disse o seguinte: o que acontece se a gente comprometer esse neurônio motor? Só isso, de forma direta, para ser mais fácil. Tô queimando a mufa aqui, peraí. Então tá bom, vamos fazer o seguinte, Wellington. Talvez não só você, como todo o restante da turma, já esteja com o cérebro queimando. Vou fazer o seguinte. Eu tô queimando para responder. Vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou parar por aqui a aula, tá legal? Então, basicamente, eu termino a aula por aqui. E na semana que vem, se tiver aula, né? Na próxima aula, eu vou dar continuidade, beleza? Lívio, não sabemos ainda. Não faça um motim contra mim, Lívio, por favor. Se tiver aula, venha. Seja um aluno presente, não vá viajar. Fique em casa. Hashtag. Galera, cara, mas o Leandro tá sabendo mais do que a coordenadora, cara. Então, assim, desculpa, eu vou esperar a coordenadora falar alguma coisa. Mas vamos lá. Eu vou parar por aqui. E na próxima aula, independente de ser a semana que vem ou na outra semana, a gente vai voltar para esse fluxograma para discutir possíveis alterações de nível neurológico, tá? De nível neuromotor, principalmente. Tá? Distúrbios do movimento, o que pode acontecer. Então, eu quero que vocês peguem essa aula, relembrem dessa aula. Quem não teve as aulas passadas, por favor, assistam às aulas passadas e, a partir dessas aulas, vocês vão conseguir desenvolver um raciocínio em cima desse fluxograma aí. Peguem novamente o livro de neuroanatomia, tentem localizar cada área dessa, né? Para a gente poder identificar todos os seus tratos de forma mais adequada. E aí, na próxima aula, eu vou fazer perguntas do tipo: o que acontece se sofremos uma alteração aqui no neurônio motor? Ou o que acontece se sofremos uma alteração aqui no núcleo rubro? O que acontece se sofremos uma alteração nos núcleos da base? São perguntas assim, e vocês vão responder de forma mais assertiva. Então, estudem até o momento. Beleza, galera? Alguém Beleza. tem alguma pergunta pertinente ao que eu já falei até agora, antes de eu interromper a gravação?
É óbvio, se a pergunta não for pertinente à gravação, eu interrompo a gravação e depois eu respondo também. Ok? Então vamos lá. O Wellington, diga para mim. Eu deixei anotada a pergunta que você fez aqui para a próxima aula. Beleza. Obviamente que é uma das perguntas, tá? Mas beleza, a galera tá de boa. A princípio, até o momento, todo mundo conseguiu chegar até aqui. Eu espero que esse fluxograma tenha facilitado um pouquinho para vocês. Inclusive, esse slide está lá na parte de vocês, caso vocês queiram imprimir para tentar rabiscar e tudo mais. Tá legal? Ajudou bem esse fluxo aí. Então, vamos lá, vamos manter essa aula aqui, vamos parar por aqui, porque a partir de então a gente vai começar a falar de patologias, e é onde vocês entram, né? Falando apresentando os trabalhos dessas patologias e desenvolvendo estudos de tratamento para essas patologias. Beleza? Então, fecho a aula por aqui. E aí, a gravação ela foi interrompida.